Vamos então começar aqui uma nova série de programação com Unity. Nesta série nós vamos criar um jogo que vai ter o personagem vai ser filmada pela câmera, portanto vai ser um jogo na terceira pessoa, a câmera vai andar atrás do personagem. Vamos ter um sistema de inventário. O personagem que nós vamos controlar vai ter várias armas para se defender, vai ter vida. Os nossos níveis, melhor dizendo, vão ter diferentes armadilhas, onde ele vai poder perder vida, e também vamos ter mecanismos como mecanismos para ganhar vida, mecanismos para fazer missões, por exemplo, apanhar uma chave para poder abrir uma porta e coisas assim do género. Então, para começar, vamos instalar o Unity. Para isso, vamos até à página do Unity, que é unity.com. Devemos criar aqui uma conta de utilizador, se ainda não tivermos, portanto, criar aqui uma conta de utilizador, porque depois nós vamos instalar o Unity Hub e precisamos ter uma conta para utilizar o Unity, mesmo usando a versão gratuita. Depois de termos criado a conta, ou enquanto vamos criando a conta, vamos então fazer o download aqui do Unity. Para isso, vocês podem, aqui em cima onde diz Developer Tools, ir a Download Unity, que salvo erro é a mesma coisa de clicarem no Get Started. Pronto, aqui vocês devem ter um botão que indica fazer o download para o Windows, se vocês estiverem a utilizar o Windows. Se estiverem a utilizar outra plataforma, podem também escolher aqui Mac ou Linux. A primeira coisa que nós vamos fazer é o download do Unity Hub. O Unity Hub é uma pequena ferramenta que nos permite gerir as diferentes versões do editor do Unity e também os nossos projetos, bem como ver atualizações e coisas do género. Portanto, clicamos aqui onde diz fazer o download do Unity para Windows, no meu caso. Este download deve ser relativamente rápido e depois vocês podem abrir o vosso download e executar. Portanto, vamos aqui à pasta dos downloads e vocês executam o Unity Hub. Depois de terem executado, eu não vou executar porque eu já tenho instalado, vocês vão ficar com uma aplicação e a primeira coisa que vocês vão fazer quando executarem essa aplicação é inserir a vossa conta de utilizador. Portanto, se não solicitar a vossa conta de utilizador, vocês têm que ir aqui fazer o sign-in, portanto, usar as mesmas credenciais que vocês usaram quando criaram a conta há bocadinho no site e criarem então uma conta de utilizador. Depois de terem isso feito, vocês podem então instalar o Unity diretamente a partir daqui do Unity Hub. Para isso vão aqui em Installs, Install Editor e depois escolhem a versão. A versão que nós vamos utilizar é a 2022.2 e depois, no meu caso, tenho esta que é o .1F1. Pode não ser exatamente igual, mas pelo menos 2022.2 deve ser a mesma coisa que vocês vão instalar agora. Durante o processo de instalação, vai-vos aparecer uma janela onde vocês podem escolher diferentes componentes. Eu vou-vos mostrar aqui com outra versão do Unity. Se vocês já tiverem instalado o Visual Studio, não instalem este, portanto desativem aqui. Aliás, eu aconselho-vos a não instalarem este Visual Studio e a instalarem a versão 2022 do Visual Studio. Depois eu também já vos mostro como é que isso se faz. Se quiserem a documentação, podem instalar aqui em baixo, mas sinceramente hoje em dia, como está tudo na net, eu também não sinto necessidade de instalar a documentação. Portanto, isto, se vocês desativarem tudo, vai instalar só o editor do Unity, que é aquilo que nós precisamos. Se vocês quiserem instalar a versão do Visual Studio que ele tem aqui, podem instalar. Depois do processo de instalação, se vocês quiserem, podem procurar Visual Studio e instalar então o Visual Studio. O Visual Studio, que eu aconselho a vocês instalarem, é a versão Community 2022. Portanto, vocês pesquisarem por Visual Studio ou se forem a visualstudio.microsoft.com, tem aqui a versão 2022. Também existe para Mac e também existe o Visual Studio Code, que é uma versão mais leve do editor de código. Na prática, o Visual Studio vai nos ajudar com o autocomplete, portanto, quando nós temos a escrever o código, ele vai nos ajudar a preencher o código, tem o IntelliSense. O Visual Studio Code também faz esse processo, apesar de não ser tão bom
e por isso eu aconselho a instalarem, se puderem, esta versão Community 2022. É uma versão gratuita, tal como o Unity. Quando vocês forem instalar, se vos aparecer a opção para escolher, escolham uma versão gratuita, porque eles naturalmente tentam impingir a versões que são pagas, mas existe sempre a versão pessoal, que é a versão que é gratuita. Pronto, depois temos então instalado, e se não tem instalado, o melhor é pôr em pausa o vídeo. Depois temos instalado o nosso Unity Hub e um editor do Unity, portanto, de preferência, como eu disse, a versão 2022.2. Vocês vão a Project, New Project, e nós vamos utilizar o nosso projeto vai ser em 3D. Aqui em cima deve dizer a versão que vocês querem utilizar, portanto eu vou usar a 2022 3D. Existem estas versões que utilizam uma pipeline para fazer o render, para desenhar os gráficos diferente. Eu vou continuar a utilizar a versão built-in, a core, como diz ali, porque neste momento é aquela que continua a ter mais assets, portanto mais modelos 3D que nós podemos utilizar sem fazer nenhumas conversões, nem andarmos preocupados com nada disso. Aqui vocês escolhem a localização do vosso projeto e aqui escrevem o nome do vosso projeto. Portanto, neste caso o nosso jogo vai ser um jogo na terceira pessoa, e eu vou-lhe chamar, por exemplo, projeto 3 pessoa. E vou fazer Create Project. E agora, quando ele terminar, vai-nos abrir o editor com o nosso projeto vazio. Entretanto, enquanto este processo vai correndo, nós também podemos ir ver outra coisa, que é a Asset Store. Portanto, se vocês pesquisarem Unity Asset Store, a Asset Store do Unity é a Asset Store do Unity vai-nos permitir fazer o download de... Antigamente permitia fazer o download de assets, hoje em dia não só permite adicionar à nossa conta. E para isso então vocês têm que estar aqui logados, ok? Portanto têm que fazer o login aqui se não estiver aqui o login da vossa conta. Eu já vos vou mostrar como é que funciona, como é que este processo, hoje em dia está um bocadinho mais complicado do que seria necessário, mas pronto. Eu vou começar por pesquisar Terrain. Nós vamos procurar coisas para fazer terrenos. Uma das coisas que vocês devem sempre ativar é aqui Free Assets. Portanto, nós só queremos terrenos que sejam gratuitos. Um dos assets que nós vamos fazer download é este aqui, Terrain Sample Asset Pack. Porquê é que nós vamos fazer o download deste? Por um lado, porque é compatível com todas as pipelines que desenham o nosso jogo, portanto as renders pipelines. Por outro, porque tem já texturas que nós podemos utilizar para os nossos terrenos. Portanto, vocês devem, sempre que pesquisam um asset que pretendem usar na vossa conta, no vosso jogo, desculpem, devem então ter a conta ativa e depois devem clicar aqui em Add to My Assets. E depois vai-vos aparecer uma mensagem a dizer se vocês querem abrir com o Unity ou não. Se vocês voltarem aqui depois à loja, os assets que já estão na vossa conta, em vez de aparecer o botão para fazer o download, vai-vos aparecer um botão para aparecer que diz Open in Unity. Portanto, antigamente, quando nós usávamos a Asset Store aqui, fazíamos o download direto dos assets. Aqui hoje em dia não, só adicionamos a nossa conta e depois o download é feito dentro do próprio Unity, como eu já vos vou mostrar. Portanto, adicionem este asset à vossa conta, portanto é o Terrain Sample Asset Pack. Nós vamos precisar também de um asset que tenha água, e para isso vocês podem pesquisar por Water. E há aqui um que eu já utilizei que faz uma água com um aspecto muito engraçado, que é um que se chama Aquas. Acho que ainda não passei. Deixem ver aqui na página 3, é este aqui, Aquas Light. Portanto, adiciona também aos vossos assets. Isto faz um efeito muito engraçado de água, com reflexos, também muito interessante. E são assets relativamente pequeninos, portanto não pesam muito no nosso jogo. Por fim, nós vamos precisar de árvores, e para isso vocês podem pesquisar por tree. Deixem-me pôr aqui outra vez isto em gratuito. E eu encontrei
Aliás, vocês podem fazer download de outros assets, portanto não têm que fazer download só dos assets que eu estou a colocar. Mas olhem, podem fazer download destes aqui, que parece-me ser umas árvores também muito interessantes. Ok? Tenham atenção que às vezes isto diz free, mas depois aqui na descrição diz que tem uma subscrição, uma coisa qualquer, portanto deem sempre uma vista de olhos aqui para ver se de facto é de graça ou não. O ideal é que sejam árvores que nós depois podemos plantar, entre aspas, com a ferramenta do terreno, e isso depois nós só podemos experimentar usando mesmo a ferramenta do terreno já dentro do Unity. Então também podem acrescentar este asset à vossa conta. E há aqui um que é a vegetação. Tanto que além de árvores tem... Vou outra vez ativar aqui o free. Deixem-me lá ver onde é que ele anda. Mais uma vez, se vocês quiserem usar outros, estejam à vontade. Portanto, não precisam usar só estes. Portanto, é um que diz low poly. Acho que eu vi aqui. É este, low poly vegetation. Pronto, este aqui tem árvores e tem pedras com musgo. Portanto, também adicionem aos vossos assets. Ok? Pelo menos estes aqui para nós começarmos e depois podemos procurar mais. Este também tem aqui o tipo de vegetação que nós podemos usar no nosso jogo. Portanto, este Low Poly Vegetation Kit, eu vou só voltar aqui atrás para mostrar outra vez qual era o outro. Isto está um bocado... Este aqui é o das árvores, o World Space Trees. Para experimentarmos estas árvores aqui. Eu nunca experimentei essas. Daqui era o low poly. Não, daqui foram aquelas ali, portanto não é nada, esqueçam. E o outro era da água, que era o Aquas. Este aqui, o Aquas Light. E depois também o Terrain Tools. Nós vamos ter outras ferramentas que vamos adicionar, mas isso adicionamos diretamente dentro do próprio Unity. Pronto, para começar vamos usar então estes assets. Portanto, se vocês quiserem utilizar outros, podem adicionar outros. Nós vamos usar outros assets que não vão ser retirados daqui, portanto não há nenhum problema. Nesse caso eu vou-vos fornecer esses assets. Ok? Portanto, o que é que nós vamos precisar de mais? Vamos precisar de utilizar uma ferramenta que também é gratuita, ainda não vamos usar hoje, que é chamada Mixamo. Esta ferramenta é da Adobe e basicamente nós vamos usar para fazer as animações. Portanto, isto não custa animação. Quem já alguma vez tentou fazer animações sabe o trabalho que isto dá. O que nós vamos fazer aqui é utilizar esta ferramenta para fazer o upload para cá dos nossos modelos de personagens e depois exportamos daqui as nossas animações. Portanto, esta ferramenta também precisam de se registar cá. Por isso, mas é gratuita, portanto não haverá nenhum problema, mas é uma ferramenta também que nos vai dar jeito de utilizar. Depois existe outra ferramenta que essa tem que instalar, que chama-se Make Human. Também é uma ferramenta gratuita, vai-nos dar a possibilidade de criar personagens sem ser preciso fazer modelação. Portanto, a ferramenta também existe para diferentes plataformas, portanto Windows, Linux e Macs, pelo menos eu acho que existe para estas três. Eu estou a utilizar esta versão, 1.2.0, portanto cá está Mac e Linux, portanto se vocês quiserem utilizar esta ferramenta também podem utilizar. É uma ferramenta que, como eu disse, vai nos permitir criar as nossas personagens de uma forma muito simples, sem ser preciso fazer modelação 3D. Basicamente, nós temos uns parâmetros, eu estava a ver se encontrava aqui uns tutoriais, se calhar aqui na documentação. Temos uns parâmetros que nós controlamos e que nos permitem definir se queremos que seja mais alto ou mais baixo, se queremos interface, deixem ver se nos aparece aqui umas imagens. Pronto, é isto. Portanto, vocês vão poder modelar a vossa personagem que vocês quiserem utilizar a partir daqui e depois exportá-la
como eu disse, para um Mixamo, para depois nós podermos utilizá-lo no nosso jogo. Depois, quando for a altura, eu vou-vos mostrar mais por nós, mas para já vocês podem fazer o download e instalar no vosso computador. Outras ferramentas que são opcionais, mas também podem vos dar jeito. O Blender. O Blender é uma ferramenta gratuita também, multiplataforma de modelação. Mesmo que vocês não queiram usar o Blender, se for necessário utilizar ficheiros do formato do Blender, o Unity só os utiliza se o Blender estiver instalado. Portanto, convém que vocês instalem e tenham instalado o Blender, mesmo que nós não vamos utilizar, nós não vamos fazer modelação 3D com o Blender, mas convém que ele esteja instalado para nós podermos usar modelos do Blender. E por fim, o Magica Voxel, que é uma ferramenta de modelação que nós não vamos usar no sentido de mostrar como é que ela funciona, mas dá jeito de vocês conhecerem-na, porque ela é muito simples de usar. É muito mais fácil de usar do que o Blender. Vocês podem criar diferentes estilos, digamos assim, de modelos, mas a maior parte deles acabam por ser low poly, portanto, aquele tipo de arte que se vê no Minecraft e por aí fora. É uma ferramenta muito soft, não é muito pesada para o nosso computador, portanto não precisa de ter uma máquina muito poderosa, mas vocês podem criar alguns modelos muito interessantes com ele. Depois, em termos de sites, existe um site que é o freesound.org, que é muito útil para nós irmos buscar sons. Tem que estar registados para poderem fazer o download, mas basicamente nós vimos aqui buscar, por exemplo, Gunshot, e vocês têm aqui diferentes tipos de sons e depois nós fazemos o download e importamos para o nosso projeto. Portanto, é um site que convém que vocês se registrem, porque vai-nos dar jeito também conhecê-lo. Eu sempre que for necessário também vou disponibilizar os ficheiros de som diretamente, mas se vocês quiserem usar os vossos próprios ficheiros de som, este site também dá-nos muito jeito. Pronto, agora que já temos então o Unity Hub instalado, pelo menos uma versão do Unity e do editor de código que nós vamos usar, que é o VS Code. Criámos o nosso projeto. Portanto, sempre que vocês agora quiserem voltar ao vosso projeto, quando fecharem o Unity, o vosso projeto há de vos aparecer aqui e a versão com que ele foi criado. Portanto, sempre que vocês quiserem voltar, ele está aqui. Se vocês forem ver a pasta onde ele foi criado, vocês vão ver que é uma pasta que tem uma estrutura mais ou menos simples. No entanto, não tem nenhum ficheiro, digamos assim, do projeto. Se vocês abrirem, eu vou-vos mostrar aqui o meu, onde é que ele ficou. Está aqui. Se vocês forem ver aqui, vocês podem ver, este é o ficheiro do Visual Studio, é o ficheiro que vai ter a lista dos nossos scripts, do nosso código, mas de resto para o Unity o projeto é isto, é uma pasta em que existem estas pastas lá dentro e basicamente esse é o projeto. Portanto, a pasta Assets é a pasta onde nós vamos ter todos os elementos que vamos usar no nosso projeto. Em relação aqui à interface do Unity, a vossa interface deve estar diferente desta, deve estar provavelmente ou assim não, se calhar assim, ou o default, que é este, costuma ser este que quem instalou agora que tem. Eu não gosto deste, mas basicamente vou-vos mostrar como é que eu uso. Se vocês querem usar este, não há nenhum problema. Basicamente, o que é que nós temos? Temos uma pasta chamada Project, que é onde estão todos os elementos que fazem parte do nosso projeto. Portanto, todos os scripts que nós vamos escrever, todo o código que nós vamos escrever, todos os modelos 3D que nós importarmos, todos os sons que nós vamos utilizar, todas as imagens, tudo vai estar dentro desta pasta Assets. Esta pasta Assets está aqui e corresponde àquela pasta que eu vos mostrei há bocadinho do nosso projeto. É esta aqui. Portanto, se eu abrir aqui, vocês podem ver que tenho uma pasta cenas lá dentro. Eu normalmente aqui nesta pasta crio uma série de pastas para manter isto organizado. Okay? A pasta Project é onde nós temos tudo que vamos poder usar no nosso projeto, no nosso jogo. Podemos ter coisas que não usamos no nosso jogo, mas não podemos usar coisas que não estão lá. Sempre que nós quisermos utilizar qualquer coisa, será um modelo que nós queremos utilizar, a primeira coisa que nós fazemos é arrastá-lo
para esta pasta Assets e depois a partir daqui é que já o podemos usar no nosso jogo. Depois existe esta janela Console, é onde vão aparecer os erros. Portanto, sempre que vocês tiverem um erro ou uma mensagem de aviso, vai-vos aparecer aqui. Quando vocês tiverem mensagens de erro, se clicarem no Clear e elas desaparecerem à partida, não é mau sinal. Se elas não desaparecerem, quer dizer que vocês têm que as resolver antes de poderem continuar a executar o vosso jogo. Quando nós criamos este projeto, nós ficamos com uma cena, que é esta Sample Scene, que é esta Sample Scene já que está aberta. Se vocês repararem ali em cima diz Sample Scene. O que é uma cena no Unity? É um nível, é como se fosse um nível do nosso jogo. Portanto, uma cena corresponderá a um nível. Se nós tivermos dois níveis, tivermos duas cenas e por aí fora. Aqui em cima, vocês têm a hierarquia. A hierarquia são os elementos que eu tenho na minha cena que está aberta. Portanto, esta é a cena que eu tenho aqui aberta. Se vocês repararem, eu tenho aqui uma janela chamada Scene e mostra-me os elementos que eu tenho na minha cena. E neste momento, os únicos elementos que eu tenho é uma câmera. A câmera representa o ponto de vista do jogador, representa aquilo que o jogador vai ver. Portanto, quando eu cliquei aqui na main camera, vocês veem que aparece-nos aqui esta janelazinha. É aquilo que o jogador vai ver. Neste caso não vê muita coisa. E depois temos uma Directional Light. Esta Directional Light representa para todos os efeitos o sol. Portanto, ela tem a função de iluminar a nossa cena tal como o sol ilumina o nosso planeta, digamos assim, ok? Pronto. Se nós quisermos executar o nosso jogo, porque ele neste momento já é executável, nós já o podemos executar, vamos ali àquele botãozinho, clicamos no play e executamos o nosso jogo. Pronto, e agora estamos a executar o nosso jogo. O nosso jogo não tem nada, por isso o que nós vemos aqui é o céu e depois aqui um efeito que representará a parte da Terra, a iluminação da Terra, digamos assim, mas basicamente é isso. Para pararmos o nosso jogo, carregamos outra vez no play e ele para. Existe este botão de pausa que pode nos dar jeito quando nós estamos a tentar resolver algum problema, se nós quisermos pôr o jogo em pausa e depois tentar perceber, ver o que é que se passa com o nosso jogo. Portanto, esta é a configuração que nós temos por defeito aqui no Unity. Não é a configuração que eu mais gosto. E já agora, não sei se vocês repararam, quando eu cliquei no play, o Unity ficou esta parte toda assim com uma cor amarela. Porquê? No vosso caso pode não ficar amarela, mas basicamente eu tenho com esta configuração amarela para me lembrar de que enquanto o jogo está a ser executado, portanto quando eu carreguei ali no play, eu posso voltar aqui à minha cena e fazer alterações à minha cena. E vocês, se repararem, a minha main camera tem aqui estas posição, rotação, escala. Eu posso clicar aqui nesta setinha e arrastá-la para cima ou para baixo. E vocês veem ali a mudar o Y, estão a ver ali para cima e para baixo. Portanto, se não tiverem esta setinha, cliquem ali, que deve aparecer aqui por baixo daquela mão. Ali. Portanto, o que é que nós podemos fazer com isto? Basicamente, podemos mudar os nossos elementos de sítio. No entanto, o nosso jogo está a ser executado. Se nós pararmos o jogo, vocês vão ver que todas as alterações que nós fizemos desaparecem. Porquê? Porque enquanto estamos a executar o jogo, o Unity não guarda alterações que são feitas aos elementos do jogo. Portanto, é importante terem isso em atenção, que é, se eu estou a executar o jogo, eu posso fazer alterações aos meus elementos, mas elas não vão ficar registadas. Portanto, muito, muito importante terem cuidado com isso. E por isso é que eu mudei a cor da interface do Unity para refletir precisamente esse aspecto. Assim, se vocês quiserem mudar também a cor do vosso interface, vocês vão aqui ao menu Edit, vão aqui às preferências e depois nesta janela, às vezes esta janela aparece já encaixada, pode não aparecer à parte, mas nesta janela vocês podem ir a Colors e aquela cor é esta aqui, Play Mode Tint. Portanto, é uma cor que vai alterar a interface enquanto estivermos no modo de jogo. Portanto, normalmente o Unity tem estes dois modos, o modo de edição, que é quando o jogo está parado, e quando eu carrego ali no Play, este é o modo de execução, é o Play Mode. Continuando aqui a explorar a nossa interface. Portanto, a interface do Unity é totalmente ajustável, vocês podem fazer o que quiser com estas barras. Se não tiverem algumas destas barras, vocês vão ao menu Window e elas aparecem aqui.
Por exemplo, em geral tem a barra scene, que é aquela que está ali, tem a game, tem o inspector, que é aquela ali, tem a hierarquia, que é aquela, project, que é aquela, console, que é aquela. Então aqui todas as nossas barras, e quando for preciso alguma das barras eu vou-vos mostrar onde é que elas estão, se for necessário. Em relação ao inspector, o inspector é as propriedades do elemento que tiver aqui selecionado. Portanto, no Unity nós temos aquilo que se chamam os Game Objects. Todos os elementos que nós temos aqui na hierarquia são Game Objects. E quando nós clicamos num deles, aparecem aqui no Inspector então as propriedades desse game Object. Todos os Game Objects têm uma propriedade como obrigatória, que é a Transform. A Transform é a propriedade que nos diz em que posição do mundo é que aquele Game Object está. Portanto, neste caso, este Game Object que eu selecionei é a câmera e ele está no X0, Y1 e Z-10. O Unity utiliza este sistema de coordenadas que não é igual ao do Blender. No Blender o Z é a coordenada para cima e para baixo e o Y é a profundidade. No Unity é o Y para cima e o Z é a profundidade. Aqui na vossa cena, vocês podem aproximar-se ou afastar-se de um elemento usando a rodinha do rato, ou então clicando duas vezes, fazendo duplo clique em cima dele. Portanto, se vocês têm duplo clique em cima de um elemento, o editor mostra-vos onde é que ele está. Também podem, com o rato na cena, carregar na tecla F de Focus e ele aproxima-se do elemento. Portanto, eu cliquei agora ali na luz, vou carregar no F e estão a ver, ele mostra-me onde é que está o elemento. Também podemos usar esta barra aqui para pesquisar. Portanto, se eu escrever aqui câmera, ele filtra e fica só a câmera e ele muda a cor aqui da minha cena para indicar que não está a mostrar todos os elementos, só está a mostrar aquele ali que está selecionado. Se eu quiser adicionar elementos aqui à minha cena, vou aqui ao botão mais, ali, e depois posso escolher o tipo de elemento que eu quero adicionar. Isto é a mesma coisa que ir aqui a Game Object ou clicar com o botão direito. Portanto, são as três maneiras que nós temos para adicionar elementos. Então, imaginem que eu quero adicionar um elemento vazio, sem nada, então vou ali e escolho Create Empty. Pronto, este é o meu elemento vazio, eu vou-lhe chamar, por exemplo, vazio. Para mudarmos o nome a estes elementos, vocês podem clicar aqui e depois carregar em F2, ou vir aqui do lado direito ao Inspector e escrever um novo nome que vocês lhe queiram dar. Podem existir elementos com nome repetido, portanto não há nenhum problema, nós podemos ter aqui um vazio e eu posso criar a seguir outro vazio. Nós, quando nos formos referir a estes elementos, não nos vamos referir a ele pelo nome, a menos que quisermos, por exemplo, criar uma lista com todos os elementos cujo nome é vazio. Porque o nome não garante que é só um. Quando nós manipulamos aqui a Transform, nós podemos manipular a Transform através desta ferramenta aqui, que é o Move Tool, e neste caso vai-nos permitir mudar de sítio. Portanto, podemos pegar na setinha e arrastá-lo para um sítio ou para o outro. Portanto, é botão esquerdo e clicar e arrastar. Se vocês repararem, quando eu clico fora do objeto, ele, como é um elemento vazio, ele não está visível na minha cena. Por vezes nós queremos ter elementos vazios, ok? Podem ser sítios para onde nós vamos mandar, por exemplo, o player ou o inimigo. E então, para nós os vermos onde é que eles estão, o Unity tem aqui esta opção aqui em cima em que nós podemos adicionar-lhe um ícone. Então posso dizer, por exemplo, que ele dá-lhe este ícone aqui cor de laranja e assim aparece ali o sítio onde ele está. Estão a ver, isto é o vazio que eu tenho ali e eu agora até já posso clicar ali para o selecionar. Eu posso clicar no mundo para selecionar aqueles elementos e assim como eu atribuí este ícone àquele elemento vazio, ele já existe visualmente à minha frente. Com o botão direito eu posso rodar a minha visão sobre a cena. Reparem que estas alterações aqui, seja com a rodinha do rato, seja com o botão direito, isto aqui não afeta nenhum elemento que está na minha cena. Só afeta a maneira como eu estou a ver. Portanto, se eu quiser rodar para ver um elemento que está num outro sítio, eu posso usar o botão direito. Se eu quiser mudar a minha posição em relação à cena, imaginem que eu quero procurar um elemento que está mais abaixo ou mais acima, ou mais para a esquerda ou mais para a direita, eu uso o botão do meio. Portanto, carrego o botão do meio e depois faço o pen, portanto arrasto a cena, a minha posição para outro sítio. O botão do meio é a mesma coisa que esta ferramenta aqui.
Portanto, que me permite clicar e arrastar a minha cena, e assim com a ferramenta selecionada eu posso usar o botão esquerdo, não tenho que usar o botão do meio, apesar que também posso utilizar normalmente o botão do meio. Portanto, recapitulando, esta ferramenta aqui permite-me selecionar um elemento e mudá-lo de sítio. Aqui eu posso lhe atribuir um ícone. Posso lhe atribuir um ícone diferente. Com esta ferramenta aqui eu posso mudar a minha posição em relação à cena. Reparem, não estou a alterar nada que está na cena, só estou a mudar o meu sítio. Se eu tiver um nível muito grande eu posso ir para outro sítio do nível. Se eu não quiser andar sempre a clicar aqui, posso usar o botão do meio, do rato. Ou então, com o botão direito, posso rodar a minha visão sobre a cena. Se vocês quiserem, podem clicar aqui nos eixos para mudar a vossa perspectiva diretamente para aquele eixo. Por exemplo, se eu clicar no eixo do Y, eu vou ficar a ver de cima para baixo sobre a minha cena. Se eu clicar no eixo do X, eu vou estar a ver na perspectiva do eixo do X. Se eu clicar no eixo do Z, é a mesma coisa. Okay? Se eu quiser voltar à minha situação anterior, basta usar o botão direito do rato e voltar a reposicionar-me onde eu quiser. Ou então clicar aqui onde diz front, que ele volta. Já agora, por vezes, a nossa perspectiva, em vez de ser usar a perspectiva, usei esta perspectiva isométrica. Esta perspectiva isométrica nos jogos 3D não dá jeito nenhum, porque não mostra a profundidade dos elementos. E então, mas por vezes isso acontece e nós não percebemos porque é que aconteceu. Se vocês clicarem ali onde diz perspectiva, ele muda para esta visão isométrica. Se vocês clicarem outra vez onde diz ISO, ele muda para a perspectiva, a visão de perspectiva. Portanto, a visão isométrica é útil para jogos 2D. Como nós não vamos fazer um jogo 2D, vamos manter isto em perspectiva e não em isométrico. Continuando aqui a explorar, vamos adicionar. O Unity tem uma série daquilo que se chamam umas primitivas 3D, que são elementos básicos, são modelos que nós podemos usar para situações em que queremos, sei lá, criar um protótipo ou fazer qualquer coisa assim do género. Então, um deles é um cubo. Se vocês clicarem em adicionar o cubo, vocês veem que ele adiciona um cubo aqui. Eu normalmente quando adiciono elementos nos meus jogos, se eu quiser os posicionar de uma maneira mais ou menos cuidada, a primeira coisa que eu faço é vir aqui à Transform e vou ali àqueles 3 botõezinhos e faço Reset. O que isto faz basicamente é colocar a posição a 000, a rotação a 000 e a escala em 111. Ok? Já falámos da posição. Vamos falar agora da rotação. A rotação, como é fácil de perceber, é se nós queremos que o objeto esteja rodado sobre algum dos nossos eixos. Por exemplo, se eu quiser rodar sobre o eixo do X, o eixo do X é aquela setinha vermelha, eu posso chegar aqui e posso ou clicar e escrever, por exemplo, 15 graus, ou então, colocando o rato em cima dali do X, aparecem 2 setinhas, uma para cada lado, eu posso clicar e arrastar e vocês veem que ele vai mudar, vai rodar, vai aumentar ou diminuir conforme eu ando para a esquerda ou para a direita, ou para cima ou para baixo. Pronto, é uma maneira que vocês podem utilizar para fazer a rotação, ou escrevem o valor que vocês querem, ou então clicam com o rato. Outra hipótese é vir aqui a esta ferramenta que tem as setinhas, clicar e depois aparecem estes arcos à volta, cada um representa um eixo e eu posso clicar no arco e arrastá-lo. E assim posso manipular os diferentes eixos e aplicar diferentes rotações ao meu elemento. Vou voltar a fazer o reset. E agora em relação à escala, que é a terceira propriedade, digamos assim, que a nossa Transform tem. Aqui a escala tem a ver com a proporção em relação ao modelo original. Okay? Portanto, no Unity a unidade de medida são metros. No entanto, esta escala não quer dizer que o nosso modelo tenha 1 metro por 1 metro por 1 metro. Quer dizer que o modelo que nós temos aqui na nossa cena está igual ao original. Portanto, o cubo, este cubo que está aqui, é criado a partir desta mesh. Vocês veem este componente Mesh Filter, que tem aqui esta mesh, e este é o mesh original que foi criado num programa qualquer de modelação 3D. Portanto, para quem não sabe, uma mesh é um conjunto de pontos que são depois ligados por arestas e que depois as arestas ligam as fases para formarem o nosso modelo 3D que nós temos ali. Se vocês quiserem, podem clicar ali naquele botãozinho que tem a rodinha e ir à procura de outra mesh para aplicarem. Eu posso, por exemplo, escolher aqui esta cápsula e agora o meu cubo passou a ser uma cápsula. Portanto,
a escala que nós temos aqui representa a escala em função do modelo original. Eu vou voltar a pôr cá o cubo. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Se eu colocar, por exemplo, 0.5 na escala do x, eu vou reduzir o meu modelo a metade da sua dimensão sobre o eixo do x. Se eu colocar um 2, eu vou duplicar o tamanho dele. No caso deste cubo, porque é um modelo, digamos assim, de uma primitiva original do Unity, ele de facto tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Portanto, como eu estava a dizer, a unidade de medida do Unity são os metros. Isto quer dizer que se eu, por exemplo, aqui na posição colocar o x a 1, quer dizer que ele está a 1 metro da origem. Sendo que a origem, como vocês devem estar recordados da matemática, é o 0, 0, 0. Não é? Portanto, se eu colocar ali o 1, quer dizer que ele está a 1 da origem. Mas está a 1 da origem em função de quê? Em função de que posição? Daquilo que nós chamamos o pivô. O que é o pivô? Todos os modelos 3D têm um ponto que é, digamos assim, o ponto pivô, que é o ponto a partir do qual a dimensão e a distâncias são medidas. Neste caso, do cubo, o ponto pivô é aquele que está ali no meio. Se vocês rodarem aqui à volta dele, vocês podem ver que ele está ali no meio. Se vocês não quiserem ver através do ponto pivô, vocês podem, ou seja, não querem que estas setinhas estejam no ponto pivô, vocês podem vir aqui e mudar para o centro do objeto. Neste caso, o ponto pivô, como está no centro do objeto, é a mesma coisa. Estão a ver? Agora, eu normalmente tenho sempre o ponto pivô. Porquê? Porque quando são modelos, por exemplo, como seres humanos, como personagens, que nós queremos movimentar na nossa cena, é importante saber onde é que está o ponto pivô. Por exemplo, para saber se o ponto pivô está nos pés dele, se está a meio do corpo, se está na cabeça. Portanto, eu normalmente deixo sempre isto no ponto pivô. Depois aqui nós temos a rotação do objeto em função ou melhor, do objeto não, estas coordenadas aqui mostram-nos a rotação do objeto em função da rotação do mundo, a posição dele, a rotação dele em função do mundo ou em função local. O que é que isto quer dizer? Eu vou-vos mostrar. Imaginem que vocês têm este cubo. Eu vou pô-lo em 0, 0, 0. Ok? E agora, lembram-se aqui do nosso vazio. Portanto, este vazio está, por exemplo, imaginem que ele está em 4, 4, 3, 0. É a posição dele. E ele não está rodado. Ok? Então, no Unity, a hierarquia chama-se hierarquia porque nós podemos hierarquizar os nossos objetos. Ou seja, nós podemos arrastar os objetos uns para dentro dos outros. Então, eu vou pegar no meu cubo e vou arrastá-lo para cima do vazio. E olhem o que é que aconteceu. Agora o cubo está dentro do vazio. Ok? E se vocês repararem, o vazio é o objeto que funciona, digamos assim, como um pai, porque se eu pegar no vazio e o arrastar, o cubo também vai. Estão a ver? Eu estou a arrastar o vazio, ele está selecionado ali, eu estou a arrastá-lo aqui pelo eixo dos Zs e ele vai com o cubo atrás dele. Portanto, o pai, quando nós o mudamos de sítio, arrasta o filho. A mesma coisa na rotação. Se eu chegar aqui, por exemplo, ao eixo do X e rodar em 35 graus, estão a ver, o cubo rodou também. Ok? Parece que o vazio não rodou, porque ele não tem nenhuma representação física, não é? Porque ele está vazio, mas ele também rodou. Mas se vocês repararem no cubo, o cubo por si próprio não está rodado. O cubo rodou agora porque eu rodei o pai dele. A mesma coisa em relação à posição. Reparem que se eu colocar o cubo, quando eu o arrastei para dentro do vazio, ele passou a estar a menos 4 e a menos 3, não da origem, mas do seu próprio pai. Portanto, se eu arrastar o pai, por exemplo, para outro sítio, o cubo continua a estar a menos 4 e a menos 3, não da origem, mas do seu próprio pai. Portanto, como ele agora é filho do vazio, as distâncias que nós temos aqui e as rotações não é em função do mundo, mas em função do pai. Então, se vocês virem aqui ao global e mudarem para local, vocês veem, ele mostra-vos agora a rotação do cubo, apesar parece que a rotação mudou, mas ele não mudou. Porque na realidade ele agora está-vos a mostrar que o cubo tem esta orientação, apesar de no mundo a orientação ser diferente. Mas a culpa, entre aspas, não é do cubo em si. A culpa é do pai.
Portanto, a rotação do pai é que influenciou o cubo. Então, nós aqui podemos dizer assim, eu quero ver a rotação do meu cubo em função do mundo, e reparar, se vocês repararem, como ele não está rodado, ele fica com a orientação que está no mundo, não é? Portanto, a rotação dele é 0, 0, 0, portanto, e coincide com a rotação do mundo. Ou então eu posso querer, não, eu quero ver o meu cubo, não a sua rotação em função do mundo, mas em função do seu próprio pai, ou seja, a sua rotação local. E então ele assim mostra-me que ele não está rodado, porque o eixo aparece exatamente alinhado com as faces do meu cubo. Ok? Isto é um conceito que é importante. Não o conceito de local e global, apesar de poder ser importante, nós vamos também, às vezes eu posso querer por vezes manipular, por exemplo, aproximar o cubo do pai, e aí eu tenho que manipular a posição local dele, mas também o conceito de pai e filho, ok? Isto é muito importante perceber. O pai influencia o filho não influencia o pai. Portanto, eu posso pegar no cubo e mudá-lo de sítio e o pai continua exatamente no mesmo sítio. Eu posso pegar no cubo e rodá-lo e o pai não é rodado. O pai continua exatamente igual. Agora, o que eu não posso fazer ao contrário é pegar no pai e rodá-lo ou mudá-lo de sítio, ou até aumentar o seu tamanho. Por exemplo, se eu chegar aqui ao X e aumentar para 2, vocês vão ver que o cubo ele ficou deformado, porque ele, como ele está rodado, ele fica deformado entre aspas, não é? Mas se vocês repararem o cubo, aumentou também de tamanho na escala do eixo do X. Porquê? Porque o cubo em si continua a estar na mesma escala, mas como eu aumentei o pai, ou rodei o pai, ou mudei o pai de sítio, o filho vai sempre com ele. É assim que nós vamos fazer objetos complexos. Por exemplo, quando eu tiver uma personagem que vai ter uma arma na mão, a arma vai ser filha da mão. E então, quando a mão se movimentar, a arma vai atrás da mão. É assim que nós vamos fazer esse tipo de objetos mais complexos. Por exemplo, se eu tiver um carro que tem rodas, as rodas são filhas do corpo do carro, que é para quando o carro se movimentar, as rodas irem com ele. No entanto, as rodas vão rodar e o carro não vai rodar. O carro vai continuar sempre na sua posição original. Portanto, este conceito de pai e filho é muito importante e nós vamos ver que vamos ter que lidar com ele várias vezes no nosso projeto, porque é fundamental. Continuando aqui a analisar... eu queria vos mostrar também outra coisa, que é a maneira como eu vou organizar a minha interface. Ok? Portanto, para aqui a interface do Unity, eu costumo fazer assim. Portanto, para mudar a posição destas tabs, destas janelazinhas, eu clico aqui onde está a tab da hierarquia e eu costumo juntá-la aqui ao Inspector. E depois, a janela Project, eu costumo colocá-la aqui por baixo do Inspector, consola aqui ao lado. Depois, o Inspector em si, eu costumo colocá-lo aqui dentro da hierarquia, que é para ficarem um ao lado do outro, com aqui em baixo o Project e a consola. Estão a ver? Isto não é obrigatório vocês fazerem assim. Normalmente as janelas que eu tenho são estas. E depois, esta da Asset Store eu não utilizo, até porque se vocês forem a ela, basicamente diz-vos que ela já não é utilizada. E vocês podem fechar estas tabs com o botão direito e Close Tab. E depois aqui, eu costumo colocar a cena e o game um por baixo do outro. Portanto, mais ou menos assim, dividir o ecrã ao meio. Depois, quando eu quero pôr o game, ponho o jogo a correr, até posso puxar esta para cima. Quando eu estou a trabalhar no nível, puxo a cena, aumento a cena, portanto, e esta é a maneira como eu organizo aqui a minha interface do Unity. Vocês, se quiserem, podem guardar este layout, indo aqui e fazer Save Layout e depois dão-lhe um nome que vocês quiserem. Portanto, no meu caso, eu já tenho aqui alguns guardados. Este é um deles. Este é aquele que acabámos agora de fazer. E este é o outro. Portanto, normalmente o que eu tenho é este aqui, em que tenho o project. Eu costumo pôr o project aqui em baixo. E depois a hierarquia e o inspector aqui ao lado um do outro. Normalmente eu prefiro o inspector assim do lado direito. E estas tabs, isto são tabs que eu vou abrindo e que nós vamos ter que abrir mais tarde ou mais cedo, mas para já não precisamos delas. Portanto, podemos ficar assim. O Inspector, a hierarquia e depois aqui o Project. Outras vezes eu também faço outra coisa, que é coloco o Project aqui por baixo da hierarquia. Mas ele já vai ficar aqui em baixo. Pronto, aqui na janela do Project, normalmente eu também faço uma coisa que é colocar só uma coluna. Originalmente vem assim com duas colunas, mas duas colunas ocupam muito espaço.
para menos para mim, e eu prefiro ter isto só com uma coluna. E assim, conforme eu vou abrindo, aquilo que aparecia na coluna do lado direito aparece por baixo. Se vocês repararem, com estas alterações que andamos aqui a fazer na hierarquia e na cena e por aí fora, aparece aqui um asteriscozinho aqui em cima, que indica, e ali, que indica que nós não gravamos a nossa cena. Portanto, nós devemos ir gravando, File Save ou Ctrl S, e a cena que estamos a gravar é esta aqui, é a Sample Scene. Portanto, se vocês quiserem também podem mudar aqui o nome da cena, por exemplo, clicando, e eu vou pôr isto como nível 0. Que vai ser, nós vamos andar a fazer nossas experiências, não vai, em princípio não fará parte do nosso jogo no final. Pronto, continuando então aqui a explorar. Eu vou apagar estes vazios e agora vou mostrar mais ou menos como é que nós podemos usar as primitivas para fazer um nível. Imaginem que vocês querem fazer um nível, só um protótipo de um nível. Então eu vou mostrar como é que isso se faz. Portanto, vamos aqui à nossa hierarquia e vamos começar por adicionar o chão. O chão normalmente pode ser um plano. O que é um plano? Basicamente só tem uma face, ao contrário do cubo, e essa face só é visível de um lado. Portanto, se eu andar aqui para baixo, vocês veem que a face de baixo para cima não se vê, só se vê de cima para baixo. Okay? Agora, se vocês repararem, todas as primitivas que eu adicionei até agora têm todas a mesma cor. Isto porque o Unity utiliza o conceito de materiais. E como nós não atribuímos materiais nos nossos componentes, ele utiliza o material default, que é o branco. Portanto, olhando aqui para o Inspector com o plano, eu vou mudar o nome do plano para chão. Vocês podem ver que, além da Transform, temos então o Mesh Filter, como tínhamos há bocado no cubo. Agora o Mesh Filter tem indicado que está a usar uma mesh chamada Plane. E depois temos o Mesh Renderer, que é o outro componente. Portanto, isto são tudo componentes, nós podemos ir escondendo, colapsando aqui. O Mesh Render é o componente que desenha, portanto, que faz com que o objeto seja visível na cena. Se vocês desativarem-no aqui, veem que ele não está visível, ele não é desenhado, ele continua a estar na cena, mas não é desenhado. Ao contrário dali em cima, que eu assim ativo e desativo o objeto todo. Okay? Isto é diferente, assim é como se o objeto não existisse na minha cena, e assim ele está na minha cena, só não está a ser desenhado, não está visível. Depois temos o Mesh Collider. O Mesh Collider é aquilo que permite que este objeto tenha uma forma, digamos assim, física. Ou seja, por exemplo, se isto é o chão, vai fazer com que os objetos não atravessem o chão, vão colidir com eles. Okay? E depois temos o material. Como eu disse, o material que o Unity está a usar aqui para já é o material pré-definido. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos criar materiais. Como eu disse, a pasta Project é onde nós temos que pôr todos os elementos que fazem parte do nosso projeto. Na pasta Assets, a pasta Package não devemos mexer nela. Já vamos ver como é que nós podemos mudar a pasta, adicionar packages novos, mas na pasta Package nós não devemos mexer nela. Eu vou só puxar isto aqui para cima para ser visível. E então aqui na pasta Assets eu costumo fazer assim, clico com o botão direito e faço Create Folder. E depois vou criar aqui pastas para as diferentes coisas que eu vou ter. Uma delas vão ser os materiais. E então criei aqui uma pasta para materiais. E agora dentro da pasta dos materiais, como vocês podem ver está vazio, ela não tem lá nada. Eu vou fazer botão direito, Create, e agora vocês têm aqui material. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, azul. E agora, para mudar a cor deste material, o material é um shader. Um shader, para quem não sabe, é um pequeno programa que é executado diretamente na placa gráfica. Nós podemos criar os nossos próprios shaders, mas isso implica que nós temos que conhecer a linguagem de programação de shaders, que não é fácil. O Unity simplifica-nos o processo, porque tem diferentes shaders que nós podemos escolher aqui. Normalmente nós devemos tentar usar o mesmo shader para todos os nossos materiais, porque isso faz com que o Unity possa otimizar o render da nossa cena, fazer com que a placa gráfica desenhe todos os elementos com o mesmo shader, faz com que sejam mais rápidos. E depois aqui nós podemos manipular as propriedades do nosso shader. Esta janelazinha aqui em baixo, vocês podem colapsar, clicando em cima destas linhas. Se quiserem podem pôr a flutuar, que faz com que ela apareça aqui em grande. Eu normalmente nunca faço isto, como é óbvio. Mas isto permite pré-visualizar a cor
e o aspecto do nosso elemento. Então, se eu quiser que isto tenha uma cor azul, eu vou aqui a esta barrazinha que está a branco, clico, e agora vou escolher aqui um azul. E agora, para aplicar este shader, este material, arrasto ou para aqui, ou se quiser para ali. Tanto dá arrastar para um lado como para o outro. Eu costumo arrastar aqui para a cena, porque é mais fácil e ver-se logo como é que ele vai ser aplicado. Pronto, depois vocês têm aqui algumas propriedades no shader, que se vocês não quiserem que ele reflita tanto a luz, podem controlar aqui. Se vocês quiserem que ele seja, por exemplo, transparente, podem depois vir aqui e na cor existe aqui o alpha. Isto faz com que ele fique transparente. Portanto, se o alpha tiver a 255 é totalmente opaco, se tiver a 0 é totalmente transparente, e depois temos os valores intermédios. Os shaders transparentes também têm algum impacto, especialmente se nós estivermos a fazer um jogo que vai correr em telemóveis. Voltando então aqui ao nosso chão, portanto vocês podem ver que agora já tenho aqui o shader azul. O shader, quando é o default, nós não o podemos alterar. Portanto, não sei se vocês repararam, mas o shader default nós não o podemos manipular. Pronto, então se isto vai ser o meu chão, se calhar eu vou precisar de um chão um bocadinho maior. Eu vou aumentar aqui, por exemplo, o tamanho no X para 3 e no Z também para 3. Pronto, agora faço aqui um zoom out. Pronto, agora imaginem que nós tínhamos de fazer disto um nível. E queríamos pôr aqui, por exemplo, umas paredes à volta para o player não saltar fora do nosso nível. Então vou aqui outra vez ao mais e agora vou adicionar cubos. E agora este cubo vai ser uma parede, então eu vou-lhe chamar parede. Vou fazer aqui o reset, para ele vir para o 000, para estar ali no centro do mundo. Vou criar outro material, sei lá, vou criar agora aqui, aliás, eu vou duplicar este material aqui. Vocês podem clicar com o botão direito, não costuma aparecer o duplicate, mas ele existe aqui no edit, duplicate, e é a mesma coisa que fazer Ctrl D. Então Ctrl D, e agora vamos chamar este, por exemplo, amarelo. E agora vou aqui e mudo para amarelo. E agora vou atribuir o amarelo, por exemplo, àquele cubozinho que vai ser a minha parede. E agora vou aqui à minha parede e vou arrastá-la para ali. Ok, vou arrastá-la um bocadinho para cima. Pronto, isto é só para nós praticarmos aqui o ambiente do Unity. Portanto, e agora vou aumentar aqui no eixo dos Zs. Pronto, se vocês repararem, o chão está com o Z na escala em 3, e se eu colocar aqui em 3 não fica igual. Vão ver? Porquê? Porque a mesh original do chão já é maior do que a do cubo. Quando eu aqui aumentei o 3, tripliquei o tamanho dela, não quer dizer que ela ficou com 3 metros. Okay? O cubo, por acaso, tem uma dimensão que é 1 metro por 1 metro por 1 metro, por isso quando eu ponho ali 3 ela fica com 3 metros. Okay? Mas não podem olhar aqui para a escala como sendo um valor em metros. Portanto, isto aqui é a proporção do objeto original em função do objeto em função do original. Portanto, eu coloquei 30, ficou com 30 metros, quer dizer que o plano tem 10 por 10. Agora, se eu quiser, eu vou só aproximar aqui para ver se ela não está a fugir do chão. Não está muito mal. Eu vou aumentar aqui o Y para 2 e vou puxá-lo aqui para cima. Pronto, e agora eu vou duplicar a parede, Ctrl D, lembram-se? E agora vou posicioná-lo daquele lado. Pego aqui no eixo de X e vai ali para aquele lado. Ok? E agora vou duplicar a parede outra vez, Ctrl D. E agora vou colocá-la aqui no meio e vou rodá-la. Vou aqui 90 graus. E agora vou posicioná-la aqui para fazer outra parede. Ok? E agora vou duplicar esta parede e vou posicioná-la ali. Pronto, e começava aqui a fazer, por exemplo, se eu quisesse fazer um labirinto ou qualquer coisa assim do género. Agora vou adicionar uma esfera. Mais uma primitiva que nós temos aqui, que é a esfera. Vou fazer o reset. E agora vou pôr a minha esfera aqui assim no ar. Ok? Vou carregar no play. Vamos ver o que é que acontece. Naturalmente vocês vão ver que não acontece nada. Porquê? Nós não temos código, portanto a nossa interação com o jogo não existe. E o jogo, os objetos que nós temos, nenhum deles tem um componente de física. Ok? Então vamos fazer aqui uma experiência. Vamos aqui à nossa esfera, eu vou-lhe mudar o nome para bola.
e vou-lhe adicionar um componente chamado Rigid Body. Portanto, para adicionarmos componentes aos objetos, aos GameObjects, vocês podem clicar aqui em Add Components e depois podem pesquisar. Existem esta hierarquia toda de componentes, mas vocês podem simplesmente pesquisar Rigid Body. E agora eu adicionei um Rigid Body. O que é um Rigid Body? Basicamente é quando nós queremos que um objeto respeite as regras da física. E então, neste caso, ao adicionarmos o Rigid Body àquela bola, ele já vai respeitar a gravidade. Vão ver? E ele até tem aqui as propriedades dele de massa, tem 1 kg de massa. Isto aqui são propriedades relativamente ao atrito. Portanto, se ela tem atrito, por exemplo, se a cair ela vai perder velocidade. E se tem atrito quando estiver, por exemplo, a rodar. Então, se nós agora carregarmos em play, a nossa bola já vai cair, porque ela já vai respeitar a gravidade. Estão a ver? E ela caiu e não atravessou o chão. Não é? Agora, se nós formos ao chão, lembram-se que eu vos tinha dito que o chão tem um componente que é o Mesh Collider e que este é que evita que detecta as colisões, evita que ele seja atravessado. Eu vou desativar o Mesh Collider. Vou aqui, desativo. Faço play e agora a nossa bola vai atravessar o chão. E se vocês repararem, ela vai ali a cair em baixo e nunca mais para. Ok? Portanto, estes componentes que vocês têm aqui, vocês podem ativá-los e desativá-los, clicando nestas caixinhas aqui, e cada componente tem as suas propriedades. Quando chegar à altura de vida, nós vamos explorar estas propriedades e ver o que é que elas dizem. Mas basicamente vocês podem ficar já com essa ideia de que um GameObject é composto por diferentes componentes. Nós podemos adicionar componentes clicando aqui no botão, podemos remover componentes indo aqui este botãozinho e fazer Remove Component. Nós também podemos adicionar e remover componentes por código, vamos ver isso mais à frente. E em função destes componentes é que o GameObject vai ter o seu comportamento. Okay? Vamos agora criar uma pasta para scripts e vamos ver como é que nós podemos criar os nossos próprios componentes. Portanto, o Unity permite-nos, eu vou só mover aqui a câmera de sítio, deixem-me só tirar aqui a minha cara para não estar aqui. Ok, assim vocês vão conseguir ver esta pasta aqui em baixo. Portanto, o Unity permite-nos criar os nossos próprios componentes e isso nós chamamos de scripts. A linguagem de programação do Unity é o C#. Vou clicar aqui em Assets, Create, Folder e Scripts. É possível criar jogos sem programar? Não. Vocês têm que saber programar e têm que saber programar em C#. É complicado programar em C#, programar não é fácil. Fazer um jogo não é fácil. Nós temos que fazer tudo num jogo. O Unity já nos simplifica muito, mas mesmo assim temos que fazer muita coisa num jogo. Temos que fazer a parte visual, temos que fazer a lógica, temos que fazer os sons, os efeitos visuais, efeitos de partículas. Portanto, fazer um jogo não é fácil. Sem saber programar é impossível. Eu vou criar aqui o nosso primeiro script. Botão direito na pasta de scripts, Create C# Script. Eu vou-lhe chamar, por exemplo, só teste. E agora vou clicar 2 vezes no meu script. E basicamente o que vai acontecer é que o Unity vai abrir o Visual Studio, que é o editor que nós temos instalado para editar o nosso código. Pronto, os scripts do Unity chamam-se MonoBehaviors. MonoBehaviors basicamente é o comportamento do nosso GameObject. Existem diferentes funções. Portanto, para quem não sabe programação, basicamente isto é uma classe, é onde nós vamos organizar o nosso código. A classe é organizada com base nestas chavetas, portanto a classe, neste caso a classe chama-se teste, ela tem que ter o mesmo nome do ficheiro, exatamente igual como está ali, e dentro da minha classe eu posso ter diferentes funções, isto é uma função, isto é outra função. Estas funções são especiais porque o nome delas está associado ao Unity. O Unity tem funções especiais, ou se vocês quiserem, mensagens, que faz com que estas funções sejam executadas em determinadas situações. Quando nós criámos este script, basicamente o Unity criou com 2 funções. A função start, que como diz aqui, este é um comentário, como diz aqui, vai ser executada antes da primeira frame ser desenhada. Portanto, quando o objeto que tiver este script estiver colocado na cena, antes da primeira frame de ser desenhada,
vai executar o código que nós escrevemos ali dentro. E depois há outra função que é a função update, que é executada de cada vez que uma frame vai ser desenhada. Para que é que usamos a função start? Para preparar o nosso objeto. No nosso caso, nós vamos só fazer aqui um teste muito simples. Vamos escrever debug log e agora, entre aspas, vou escrever olá mundo. Se vocês estiverem a escrever e o Visual Studio não vos ajudar, portanto, vocês escrevem, por exemplo, debug e não aparece o autocomplete, põem ponto log, põem ponto e não aparece nada, isso é sinal de que o autocomplete não está a funcionar. O que é que vocês devem fazer? Fecham o Visual Studio, vão aqui a Edit, Project Settings e nesta janela aqui, não é em Project Settings, desculpem, é em Preference. Eu nunca sei, há coisas que estão em Project Settings, outras estão em Preference. Aqui em External Tools, confirmem que diz aqui Visual Studio e a versão que vocês têm, ou o Visual Studio Code, no caso de estarem a utilizar o Visual Studio Code. Não pode dizer é isto, Open by File Extension. E além, depois, se não disser, vocês selecionam o Visual Studio e depois clicam neste botão para regenerar os ficheiros do projeto. Okay? E isto normalmente resolve o problema. Se não resolver o problema, vocês podem ter que ir à instalação do Visual Studio e nos componentes de instalação do Visual Studio existe lá um que é programação com Unity e vocês têm que instalar esses componentes. Voltando aqui ao nosso código, debug.log olá mundo, ponto e vírgula, gravamos. O Visual Studio, a única coisa que nos vai fazer é permitir editar o código, permitir guardar, ajuda-nos a escrever o nosso código por causa do autocomplete, do IntelliSense. No entanto, ele não compila o código. Portanto, quando nós voltamos ao Unity, é que ele vai compilar o código, vai aparecer esta janelazinha e se nós tivermos erros, eles vão aparecer aqui na consola. Okay? Portanto, esta janela da consola agora é importante, se vocês não a tiverem, está aqui em Window General Console. E agora, o nosso ficheiro de teste, eu voltei à pasta Project, está aqui, ele só vai ser executado se estiver na cena, se estiver num objeto qualquer da nossa cena. Então eu vou, por exemplo, arrastá-lo para a bola. Então, se vocês repararem, agora temos aqui o nosso script. Quando nós temos scripts aqui na nossa cena, nós podemos, para os abrir diretamente a partir daqui, podemos clicar ali 2 vezes e ele abre-os diretamente ali. Ou então podemos vir aqui em baixo e clicar aqui 2 vezes e ele também os abre. Por vezes, nós precisamos saber qual é o objeto que tem este script. Então, uma função que é muito jeito é fazer assim, botão direito e depois esta opção, Find Reference and Scene. E ao fazermos isto, vocês veem que só ficou a bola. Porquê? Porque é o único objeto que tem este script. Portanto, às vezes nós precisamos saber quais são os objetos que têm o meu código assim ou o meu código assado. E então, botão direito e Find Reference and Scene. E ele assim mostra-nos, o Unity mostra-nos exatamente quais são os objetos que têm aquele código. Então, agora que o nosso código está na bola, vocês vão executar e vão olhar aqui para a consola. E aquela mensagem que nós escrevemos no debug log deve-nos aparecer aqui. Estão a ver? E apareceu-nos ali. Eu agora vou parar e continua lá a mensagem. Se eu clicar em cima dela, ela até me diz aqui em baixo qual foi o script e até me diz ali 2.10, que é a linha onde está o debug log. Portanto, para que é que nós usamos o debug log? Eu cliquei 2 vezes para voltar aqui ao Visual Studio. Usamos o debug log quando queremos tentar procurar informação sobre algum erro ou qualquer coisa que está a acontecer no nosso jogo. E não sabemos porquê. Por exemplo, reparem que a minha mensagem só apareceu uma vez. Portanto, eu estou a colapsar as mensagens, diz ali colapso, estou a colapsar as mensagens e o que é que isto faz? Todas as mensagens forem iguais, ficam todas só numa linha e depois ali à frente aparece um a dizer quantas delas é que existiram. Só existe uma. Porquê? Porque está no start. Se eu agora, em vez de tê-la aqui, vou apagá-la e vou escrevê-la aqui, debug log, olá mundo, como esta função é executada uma vez por cada frame que está a ser desenhada, e eu agora vou ter imensas mensagens destas. Eu vou voltar a executar. Vocês vão ver que agora vai estar sempre a aumentar. Porquê? Porque cada vez que é desenhada uma frame, aquela mensagem vai ser adicionada aqui. E então eu tenho imensas mensagens. Chega a certa altura que o Unity vai deixar de as contar, porque já são muitas. Portanto, a função start é executada só uma vez. Antes da primeira frame ser desenhada, a função update é executada para cada frame. Para que é que vamos usar a função update?
para ler o input do utilizador ou para determinar o comportamento de outros objetos. Por exemplo, vocês têm um inimigo da cena e querem que ele se movimente à procura do player, e então vai ser aqui no update nós vamos pôr a lógica que vai fazer com que isso aconteça. Nós também podemos ter acesso aos componentes que o nosso objeto tem e manipulá-los por aqui. Por exemplo, eu vou voltar à função start, porque é só uma mensagem, ok? E podia escrever isto exatamente da mesma maneira, mas na função update. E vou dizer que, imaginem que eu quero saber se este objeto tem o rigid body com a gravidade ativa. Então, quando eu me quero referir a um componente do objeto que tem este código, existe uma função chamada getComponent. E eu tenho que indicar, isto é uma função genérica, portanto nós podemos usá-la para ir buscar qualquer componente. Então entre o sinal de maior e de menor temos que indicar qual é o componente que queremos. Neste caso eu quero o rigid body. E agora ponho ali parênteses. E agora do rigid body o que eu quero saber é a gravidade. Então existe a propriedade use gravity. Portanto, se vocês colocarem o rato em cima desta propriedade, o Visual Studio diz que ela é uma propriedade bool, uma booleana, portanto é uma propriedade que vai ser verdadeira ou falso e permite ser alterada ou permite consultar, ou seja, podemos saber o estado do nosso objeto, se ele tem gravidade ou não, e nós podemos alterar o próprio valor que lá está, portanto podemos pôr a falso. Então eu vou gravar e vou executar e vamos ver o que é que nos aparece aqui na console. Eu vou limpar a consola, vou executar outra vez. Pronto, e apareceu-nos ali a dizer true. True porquê? Porque este objeto de facto tem a gravidade. Está ali a dizer use gravity e está ativo. Se eu tirar ali o ativo, vou limpar outra vez a consola, vou executar. Agora deve aparecer falso. Estão a ver? Apareceu falso. E como eu desativei a gravidade, o objeto não caiu. E se eu ativar a gravidade enquanto estou a executar? Ele cai. Okay? Mas como eu ativei quando estava a executar, quando eu parar a execução, a gravidade voltou a desaparecer. Então, se eu quiser manipular aquele objeto, então eu posso fazer assim. Em vez de fazer um debug log, eu posso simplesmente dizer get component rigid body, use gravity, vou pôr a true. O que é que vai acontecer? A gravidade eu não a tenho ativada ali, mas vou ativá-la por código. Bem, ativou e a bola caiu. Portanto, eu posso manipular aqueles componentes através do meu código usando esta função getComponent. Uma boa prática é que nós não devemos usar esta função dentro da função update. Porque esta função tem um custo computacional e nós queremos que os nossos jogos sejam rápidos e não sejam lentos. Então, o que é que nós devemos fazer quando queremos manipular componentes? Dentro do update, devemos criar uma referência para esses componentes. Então, ali em cima, fora de qualquer função, eu vou criar um rigid body. Eu vou-lhe chamar _RB. Porquê underscore? Porque é uma prática que eu utilizo, que é quando eu tenho propriedades que são privadas. Isto é uma propriedade da minha classe teste. Quando eu tenho uma propriedade que é privada, eu ponho um underscore, que é para ser mais fácil eu me lembrar que ela é privada. Okay? É só uma mania minha, vocês não têm que utilizar. E agora como é que eu faço para criar a referência, para dizer que isto aqui é o rigid body da bola, ou seja, do objeto que tem este script? Eu vou dizer que o RB é igual a getComponent rigid body. E assim eu tenho agora uma referência para este rigid body, este componente rigid body. Então, se eu agora quiser ativar a gravidade, eu posso fazer rb.useGravity igual a true. E assim o que é que eu fiz? Eu até posso agora ter esta linha aqui na função update. Porquê? Porque eu agora só executo isto uma vez, que é na função start, e na função update, sempre que eu quiser manipular o rigid body, eu posso agora usar o RB. Aqui. Ok? Então, se eu agora voltar aqui ao Unity e executar isto, vocês vão ver que ele vai executar corretamente e vai cair. Portanto, a função funcionou. Então, e se eu quiser agora, por exemplo, que a propriedade seja dependente do utilizador carregar numa tecla? Vamos voltar aqui ao nosso código. Portanto, vou clicar aqui no teste outra vez.
E em vez dela estar ativa sempre, eu quero, por exemplo, que ela só se ative quando o utilizador carregar numa tecla qualquer. Para lermos as teclas, nós usamos a classe input e depois existem diferentes funções para nós termos acesso ao estado das teclas. E também ao estado do rato, comandos das consolas e por aí fora. No nosso caso, nós queremos ler uma tecla, nós podemos usar get key. E isto vai nos dizer se a tecla está a ser carregada ou não. Vai devolver verdadeiro se a tecla está a ser carregada ou não. E então nós aqui podemos dizer qual é a tecla que nós queremos. Imaginemos que nós queremos, por exemplo, o Enter. Ou a barra de espaços, por exemplo. Então, se a barra de espaços for carregada, eu quero ativar a gravidade. Então vou ao meu rigid body. Lembram-se que criámos ali em cima a referência. E vou dizer que passa a verdadeiro. Ok? Então vamos minimizar e vamos executar. Portanto, agora não caiu. Quando eu carregar na barra de espaços, é que ela cai. Porquê? Porque foi executado aquele código que está dentro do if. Portanto, esta função está sempre a ser executada em cada frame que está a ser desenhada. É como se fosse um ciclo infinito. Está sempre a ser executada e então quando ele detectou que eu carreguei na barra de espaços, ele ativou a gravidade. Só para terminarmos, que isto já vai muito longo, uma coisa muito importante é o que é que acontece se eu não tiver rigid body. Vamos experimentar. Eu vou apagar o rigid body daqui e vou executar. E vamos ver o que é que acontece. Olhem para a consola. Aparece-nos aqui um erro. O que é que diz este erro? Diz que existe um componente que está em falta. Está a tentar aceder a um componente rigid body e não existe. Ou seja, por vezes, nós podemos ter de testar se existe ou não existe um determinado componente que nós achamos que deve existir, mas que na realidade pode não existir. Pode não existir porque nós não esquecemos de adicioná-lo. Então, como é que nós testamos, por exemplo, se um rigid body existe? Ou outro componente qualquer? Basta testar se esta referência que nós criamos para esse componente, seja ele um rigid body ou outro qualquer, se está nula. Então, se o meu RB for igual a nulo, quer dizer que ele não existe. Então eu posso fazer aqui um debug log para aparecer logo uma mensagem: falta o rigid body. Ok? E para até saber qual é o objeto que está a dar este erro, eu posso pôr aqui this. Okay? This representa o objeto que está a dar esta mensagem. E vocês vão ver que agora, quando eu vou fazer aqui o clean, para limpar isto, o clear, melhor dizendo, vou executar e agora vai aparecer aqui a mensagem a dizer que falta o rigid body. E agora clicando aqui, o Unity mostra qual é que foi o objeto que deu aquele erro. Estão a ver? É uma maneira muito simples de nós sabermos. Às vezes nós precisamos saber de onde é que vai esta mensagem. Eu posso ter muitos objetos na minha cena com o mesmo código e depois eu preciso saber de qual deles é que está a dar este erro. E então, se eu colocar ali o this representa o próprio objeto, o objeto que tem a classe. E então isto facilita para que nós clicamos na mensagem e ele assinala-nos qual é que é o objeto que tem aquela mensagem. Portanto, e assim eu agora sei que ele não vai funcionar porque falta-me lá aquele código. Mas mesmo assim, ele está a executar na mesma. Portanto, eu posso aqui, quando faço isto, também acrescentar, se eu não quiser ver a mensagem, IRB diferente de nulo. Portanto, e assim o que é que vai acontecer? Eu vou ver esta mensagem, mas o meu programa não vai dar nenhum erro. Porque quando eu carregar na barra de espaços, eu tenho no if que, além de ter que carregar na barra de espaços, o RB tem que ser diferente de nulo, ou seja, não pode estar vazio, não pode estar nulo. Porque se ele tiver nulo, não tem nenhum rigid body, logo não me interessa ativar a gravidade. Ok? Pronto. Este tipo de scripts é que vai ser fundamental para o nosso jogo, porque nós vamos usá-lo para criar a lógica, o comportamento, controlar o comportamento, tirar vida, dar vida, fazer um inventário e por aí fora. Portanto, este tipo de scripts vai ser fundamental no nosso projeto aqui ao longo destas sessões que nós vamos ter. Pronto, acho que está mais ou menos visto
tudo o que nós tínhamos para ver hoje, já foi muita coisa, mas basicamente o que é importante neste momento é que vocês se vão habituando aqui a usar o Unity, a acrescentar mais coisas aqui ao nosso nível. Se vocês quiserem podem experimentar outras primitivas que aqui estão. Existe aqui a cápsula, eu vou fazer aqui o reset para ela ir para o meio do nosso nível. A cápsula também é muito importante porque é muito utilizada como para fazer um protótipo enquanto não tivemos, por exemplo, bonequinhos para usar no nosso jogo. Já temos aqui também o cilindro. Vamos fazer aqui um reset. Pronto, também é outra primitiva. É óbvio que nós no nosso jogo não vamos usar muitas destas primitivas porque nós vamos ter modelos 3D. Mas pode ser útil para fazer, por exemplo, um protótipo de um jogo muito rapidamente, usar estas primitivas. Mas neste momento o que é importante mesmo é que vocês se habituem a utilizar aqui o ambiente do Unity para na próxima sessão, quando nós começarmos já a fazer coisas um bocadinho mais engraçadas, já não terem muitas dificuldades em como é que eu mudo para aqui ou para ali. Portanto, lembrem-se que vocês podem guardar aqui o vosso layout, deem-lhe um nome, porque às vezes o layout muda-se sem... porque houve uma atualização a uma coisa qualquer e o layout pode mudar e assim vocês têm o vosso layout sempre guardado. Não se esqueçam de guardar a vossa cena. Não se esqueçam que a pasta Project é a pasta onde nós vamos ter tudo o que nós vamos utilizar no nosso jogo. Portanto, nós aos poucos vamos começar a acrescentar coisas aqui para a pasta Project com fartura. Pronto, e espero que tenham gostado desta primeira sessão para começarem a conhecer um bocadinho do Unity.